Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E hoje, gente, o podcast está organizadíssimo! Nós vamos conhecer duas pessoas fantásticas, duas empreendedoras maravilhosas que cuidam da organização ou nos ensinam a sermos organizados e eficientes para sermos melhores, ou seja, elas nos ajudam a ser pessoas melhores. Olha que fantástico, maravilhoso! Já já você vai conhecer a Arielle e a Gleice. São duas pessoas que têm uma história de vida fantástica e são empreendedoras. Já já, aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Muito bem, gente, estamos de volta com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E olha, eu não me canso de dizer isso. Nunca deixe de sonhar. Sonhe, mas não faça só isso. Se organize para você realizar os seus sonhos. Como que eu faço isso? Já a gente aprende a se organizar, já. Mas antes eu quero apresentar essas duas empresárias de sucesso que hoje são as nossas entrevistadas, tá certo? Primeiro, eu quero falar com a Gleice Falco. Gleice, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme tê-la aqui. O prazer é meu estar aqui, né? É um privilégio, né? Estar aqui conhecendo você e o podcast. E esperamos contribuir para uma melhor organização na vida. Show de bola! Agora eu quero um oi da Arielle Faver. Olá, Ronaldo. É muito satisfatório para a gente estar aqui, entregando um pouquinho de conhecimento sobre a organização, que é a nossa paixão. Olha que bacana. Aliás, gente, tudo que a gente faz com paixão, com vontade, dá certo. Pode ter os seus tropeços, né? Como tem, né? É a vida. São as pessoas, somos todos falhos, né? Temos todos defeitos. Quem é que não tem defeito?
mas quando a gente se organiza, a gente alcança. Você pode ter certeza disso. Bom, mas antes da gente falar de organização, negócio, eu quero conhecer melhor essas duas meninas. Vamos falar um pouquinho de vocês, tá? Quem é a Gleice e quem é a Arielle? Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu me chamo Gleice Falco, tenho 34 anos, sou mãe do Lorenzo, esposa do Rafa, e eu venho de uma migração, né, do design de interiores, que eu sou formada em design de interiores, e eu sou apaixonada por organização. Então, fiz essa migração, né, de profissão, e eu buscava um a mais, né, o que eu poderia trazer para esse a mais, né. E nessa profissão de design de interiores, eu estava um pouco empacada, né? Não saía muito assim, né, do lugar, estava estagnada. Eu falava assim, não, mas eu não posso me conformar com isso, né? Eu tenho que ir no além. Foi quando me surgiu a oportunidade, né, de estar buscando a parte de personal organizer. E, coincidentemente, conheço a Arielle, né? Ela já faz parte, assim, da minha família de um modo inusitado, né? Que nós somos uma parceria improvável. E isso nós trazemos na nossa marca também. E foi o convite que eu trouxe, né? Para ela. E ela aceitou e acreditou no que eu tinha para oferecer. Olha que bacana. Mas antes da gente conversar desse lado aí, dessa história, você é de Americana... Sou de Americana, nascida, né? Sempre vivi aqui em Americana. Nos meus 34 anos. O máximo foi mudar de um bairro para o outro, que era um do lado do outro, não mais do que isso. Qual é o bairro? Eu moro no São Vito, Vila Mariana, Eu passei um tempão na Cariobinha, tudo pertinho lá, tudo né? Pertinho. Um tempão, na época do supermercado Reis, olha que bacana. Isso mesmo. A Cariobinha que era pititica, né? Que não crescia de jeito nenhum. Hoje vai lá ver que negócio maravilhoso que tá lá. Tem Isso. prédio, aí foi pro... Como é que chama aquele bairro depois? Jaguari. Isso. E cresceu demais, Muito. bacana. E a nossa Arielle, da onde que ela é? Quem é Arielle Faver? Eu sou a Arielle Faver, tenho 27 anos, sou casada, mãe do Noah. Trabalhei 10 anos com semijoias em Limeira, aqui na nossa cidade vizinha. A terra das semijoias. Isso. E há 3 anos atrás, fui morar em Minas, devido a oportunidades. E lá, por esse tempo, né, por conta de ter me tornado mãe, eu me dediquei à mãe e à casa, e ao casamento. Até receber o convite da Gle e migrar de profissão também para o personal organizer. Olha que bacana, né? E estudou em Limeira? Tudo em Limeira. Olha que bacana. O pessoal já tá curioso, né? O que é essa parceria? Como é que surgiu essa parceria improvável? Por que improvável? Antes de você chegar na parceria, tá? Conta aí. Bom, eu tenho um filho, né? Chamado Lorenzo, que é do meu outro casamento, né? Que inclusive é o esposo atual da Ari, né? Então hoje a Ari, ela é madrasta do Lorenzo. E... devido, assim, eu sempre conhecer a pessoa da Ari e o que ela sempre representou pelo meu filho, né? Pro meu filho, o cuidado que ela sempre teve. Eu falei assim, nossa, por que não, né? Não surgiu uma oportunidade daí, né? E foi a primeira pessoa que eu pensei, e não pensei 2 vezes em fazer o convite. E foi uma das pessoas, assim, que hoje eu posso dizer que, além do meu esposo, é uma das que acreditou no meu sonho. E ela vive o sonho comigo hoje. Olha que bacana, né? Sim. Ou seja, superou uma adversidade, Sim. né? Porque é lógico, tudo é escolha, né, na nossa vida. E de repente as nossas escolhas não dão muito certo, né? E a gente precisa ter o feeling, né, ou ouvir o Espírito Santo, né, para a gente tomar as decisões certas e tomar um novo rumo na vida. Essa é a realidade. Exatamente. Né? E pé no chão, com consciência, responsabilidade, temor a Deus, tudo isso tem que ter para que a gente possa seguir em frente. E eu tô vendo que você fez tudo isso, é fantástico, né? Vocês duas são pessoas admiráveis mesmo, isso é muito bacana. E passou por cima, e aí chegou para ela e falou, vamos fazer esse negócio, é assim? Foi exatamente assim. Eu falei, olha... ela tinha vindo para cá no final de semana, né? Que ela morava em Minas na época.
E ela fez uma evolução, assim, para uma pessoa que era acumuladora. Ela fez uma limpeza e eu falei, nossa, que limpeza foi essa, né? E eu já estava procurando uma profissão alternativa por questão do design, né? Eu falei, ai, eu vou procurar mais. Ainda falei assim para ela, falei, nossa, você fez muito bem nessa organização aí, fez uma limpeza. Eu jamais imaginaria, né, que você conseguiria fazer ou ela deixar que seja feita essa limpeza. E aí eu fiquei com aquela ideia, mas, tipo, falei, é uma ideia minha, né? Não vou levar pra frente. Aí, coincidentemente, acho que o mês seguinte, que foi setembro, né? Setembro, a Ari veio pra cá e eu ainda tava amadurecendo essa ideia da questão do personal organizer. Aí eu falei assim, eu vou falar com ela, por que não, né? Eles também, assim, vêm ou não vêm embora de Minas, né, pra cá. Aí eu falei assim, o máximo que eu vou receber vai ser um não. O personal organizer tem tudo a ver com o designer de interior ou não? Hoje eu trago, sim, porque nós trabalhamos com marcenaria inteligente, né? Legal. Então, Peraí, não vai falar ainda não. Vamos lá, Ariane. Tô empolgada. Eu fiquei sabendo, antes de entrar nessa questão do empreendedorismo aí, né, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, mas eu fiquei sabendo que além de vendedora de joia, ela queria ser fazendeira, pô. Então tem que contar um pouco dessa história também, um pouquinho antes, vamos lá. Eu e meu esposo, nós fomos para Minas no intuito de seguir com a agricultura. O polo que a gente foi ali é forte com o café. Então tínhamos terras em vista e quando a gente foi, no mês seguinte, assim, num prazo de dias, deu uma geada muito forte, né? O que superfaturou algumas propriedades, alguns terrenos de café, o que acabou mudando a nossa ideia. Até por isso que deu certo de voltar e de ingressar no personal organizer. Interessante, né? Como Deus opera, né? Não era pra você mexer com café. Não era. E você gosta de café? Eu gosto de tomar café. E assim, conhecendo um pouco a fundo sobre o cultivo, eu me apaixonei. Porque eu tenho familiares que faz isso há gerações. O que é mais gostoso, o cheiro ou o café? O cheiro. É o que chama atenção, é por isso que a gente toma muito café, né? Eu sou cafezeiro. E pra você que gosta, não sei se você já pesquisou, mas assim, conhecer o processo de torrefação. É fantástico. É fantástico. É fantástico, maravilhoso. Uma vez nós fomos transmitir um jogo de futebol em Tupã, do lado da cidade chamada Cafelândia. E lá é uma região também, era, né? Não sei se é ainda, porque já faz um tempinho isso aí, né? E nós pousamos, né? Dormimos numa fazenda de café. Meu Deus, você acorda de manhã com aquele cheiro de café, que é a coisa mais gostosa do mundo. Na época de flora, né, do café, assim, fantástico. É um perfume que... Maravilhoso. Nunca tomei um café tão gostoso como daquela vez. Inclusive nós fomos presenteados da última vez que eles vieram pra cá, né, que eles ainda moravam em Minas. Ela trouxe uma colheita, que acho que ele deixou passar um pouco, e acho que mais maduro, e o café ele tinha um pouco de gosto de cacau, que maravilhoso. Eu falei, nossa, gente, é maravilhoso. Na verdade, ele é colhido antes da safra original. Sim. Então ele é o café gourmet. Bacana, hein? Você não precisa de açúcar, de adoçante, de nada. Nem de xícara, toma direto na garrafa. Não deu certo, ia comprar as terras, resolveram voltar para trás. Isso, aí logo que a gente mudou, né, teve essa geada que saiu muito do que era o nosso combinado, né, na época, para comprar a terra. E a gente foi seguindo a vida lá, já que estávamos lá, né, e já tínhamos alugado casa, tudo. Então, o meu esposo, ele é vendedor, sempre trabalhou com vendas. Ele foi trabalhar num segmento de vendas e eu fiquei com a maternidade e a casa. Então, lá eu não cheguei a trabalhar, assim, me profissionalizar em nada. Aí veio o encontro. Aí teve um final de semana que a gente veio a passeio e a minha sogra, ela é acumuladora. Consegui libertar ela disso. Ai, que show. E a garagem dela é uma garagem fantástica, assim. Tem uma churrasqueira com forno a lenha maravilhoso. E que a queixa dos filhos era justamente não usar por conta do acúmulo. Então tinha muita caixa de cerveja, de tudo que você pode imaginar tinha lá.
Papel não tinha muito, mas tinha caixas, coisa velha, entulhada, com teia de aranha que fazia anos. E aí, logo depois, né, do falecimento do meu sogro, nós fomos convencendo ela a desfazer de certas coisas que não tinha mais utilidade, né? E aí eu consegui reviver a garagem da minha sogra, que hoje é um espaço muito importante, inclusive é um espaço que a gente reúne a família lá. Bacana. E quando a Glê viu a garagem, ela falou: Arielle, você conhece a profissão de personal organizer? Porque eu lembro que até as madeiras do fogão a lenha eu coloquei em caixa organizadora. Então foi uma organização mesmo, eu não arrumei ali de qualquer jeito, eu organizei. E eu falei: conheço, mas de fora do Brasil. Aqui no Brasil eu não conheço muito não. E esse assunto foi esfriando por um tempo, até a gente reativar ele no final do ano passado. Olha só que coisa interessante, né? Vem um problema, vem até uma morte, né? Sim. E desse problema, se a gente tiver o senso, se a gente tiver a serenidade, né? A gente pode tirar várias situações boas, que foi o que vocês fizeram. De repente, houve um problema, desse problema houve a oportunidade de resolver uma situação difícil, porque as pessoas, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de acumulador. Uhum. Eu também tenho. Eu fico pensando, como é que a gente consegue acumular tanto papel? E a personal organizer, ela vem assim, é óbvio que, né, todo mundo é um pouquinho. Existem níveis de acumuladores que tá num patamar avançado, que já não cabe mais a personal organizer. Mas nesse caso que eu efetuei a organização, estava num grau leve ali, aonde eu consegui mostrar o benefício da organização. E sempre há um benefício, né? Sim. Quando a gente se organiza, a gente enxerga melhor até o espaço onde a gente está. É fantástico isso, né? Mas aí, então, sentaram-se as duas, foi lá na churrasqueira mesmo que resolveram ser? Não, foi na sala da casa da Glê. Ela me falou, né, que ela tinha planos. De início, eu não dei muita bola, até porque a gente estava em Minas, estava naquele volta para Americana ou não volta, mas nada definido ainda. E aí, um dia, sentamos lá no sofá da casa dela e aí, você conhece? Eu tenho esse plano, eu tenho isso. Eu conheço a profissão assim, assado, só que, vou ser honesta com você, eu não tenho por onde começar, não tenho dinheiro, não tenho um caminho. Não, mas espera. Para que no segundo bloco a gente continue, certo? Certo. Uma perguntinha para vocês. Já pensaram em desistir de tudo? Eu não digo nem desistir, mas assim, teve dias que a gente pensava o que é que a gente tá fazendo da nossa vida. Mas não digo desistir. Acho que desistir nunca passou pela cabeça. Às vezes dá uma pausa, né? Falou assim, o que nós estamos errando, né? Vamos dar uma pausa, né? Para poder iniciar de novo de uma outra forma. Mas desistir, não. Não, jamais, né? Não. Nunca. Não. Mas quando eu passei pelos meus problemas também, lógico que a gente pensa nisso, né? Mas não é o que a gente pensa que importa, né? É o que a gente faz. É o que a gente faz. Isso sim é o que importa. É o que você faz com o problema que vai resolver ou não. Essa é a realidade. Isso é importante por quê? Porque tem muita gente assistindo a gente que, poxa vida, né, tá tentando, e às vezes até gastou o que não devia e não deu certo naquela situação. Sim. E agora, o que é que eu faço? Tem muita gente pensando nisso. Ah, mas situação governamental tal, situação tal. O que a gente faz numa hora dessa? O que vocês fizeram quando veio esse pensamento? Poxa, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Nós resolvemos fazer, né? Eu fiz esse convite em plena pandemia, né? Que era um ambiente completamente improvável, né? De você querer criar um negócio do zero, né?
E aí eu falo que a gente ainda brinca, né? Que nós criamos do negativo. Nós criamos o negócio do negativo, porque nós tiramos do que entrava da nossa renda para investir na empresa. Isso é bacana. Então, hoje, nós não imaginávamos estar onde estamos hoje em tão pouco tempo. Foram sementes que vocês plantaram, né? Isso é bacana demais. Exatamente. E o que vocês escolheram para fazer, eu acho que é um campo fantástico. Sim. Que vocês vão ter muita coisa para fazer e ajudar as pessoas. O bacana de tudo isso é que o que vocês fazem ajuda, né, as pessoas. E se as pessoas pegarem aquilo que vocês fazem e colocarem em prática, elas jamais vão esquecer e jamais vão ter o mesmo problema, com certeza absoluta, né? Porque a gente, todo mundo é acomodado, né? O ser humano é bem acomodado, Somos principalmente quando é a nossa casa, né? Sim. Depois eu faço, não é assim? E vai acumulando mesmo, ué. Mas é verdade, é realidade. E eu não me fujo dessa realidade, não. Mas é muito bacana, porque eu já vi o trabalho de vocês, né? E a hora que a gente olha assim, fala, puxa vida, mas será que tem gente tão bagunçada assim? Tem, né? Tem. Muita, né? Muito mais do que imaginamos, né? E alguns dos fatores não é nem por causa assim, eu só sou bagunceiro. Às vezes é externo, o que tá externo, né? No interno. Então começa a externar o que o seu interno tá passando no momento. Show de bola! Já já você vai ficar sabendo como, porquê, como é que faz, tudo isso aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. Nós estamos conversando com a Arielle Faver e a Gleice Falco. São as personagens, ou melhor, personais organizer. Que será que é isso, né? A gente já vai ficar sabendo já já. Antes, a gente vai para o nosso comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais Pod em Foco para você. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast, o Pod em Foco. Aqui o podcast Empresário em Foco pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Eu falo isso sempre porque eu agradeço demais
você que está nos assistindo aí pelo canal 8 da NET. Eu agradeço demais você que está nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado por você que está nos assistindo pela nossa página no Facebook, no nosso Instagram. Vocês são maravilhosos. Continuem clicando lá no joinha, dando o joinha e também se inscrevendo no nosso canal do YouTube, tá bom? Não esquece disso não, porque a gente vai crescer junto com todos vocês. Isso é fantástico. E a hora que vocês quiserem fazer perguntas, a hora que vocês quiserem, você precisava entrevistar tal coisa, tal, pode mandar pra gente que a gente corre atrás e vai trazer gente maravilhosa como essas duas empresárias aqui hoje, e você vai saber o porquê, né? Porque, eu não sou um cara organizado nessa situação que elas desenvolvem, tá? Então eu estou aprendendo também com o trabalho delas. Isso é maravilhoso. E para quem não sabe, né, a perguntinha que não se cala é: qual é a função de um personal organizer? A personal organizer ela é responsável por criar um sistema de organização que funcione de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, com a necessidade da família, do lar, do empresário, porque a organização não acontece só em casa, ela acontece também nas empresas, a parte de comércio também, lojas. Então, a função da personal organizer é criar um sistema de organização que funcione, que nós executamos, mas que você também consiga manter. Depois, otimizando o seu tempo, porque a organização, eu costumo dizer que ela vai muito além do estético. As fotos ficam lindas, organizadas? Fica, mas aquilo precisa funcionar. E essa é a nossa função. Show de bola! Então, quem é que contrata o profissional organizer? É isso? Isso mesmo. Nós trabalhamos com residencial, comercial e empresarial. Nós não temos assim uma distinção, só atendemos residencial. São todas as áreas, tanto restaurante, lojista, empresa. Também fazer uma organização de arquivos também. A gente fala do organizer, né? A gente já pensa no nosso quarto, né? Isso mesmo. Mas na verdade tem um estoque bagunçado, tem uma área bagunçada, vocês organizam também tudo na empresa, em qualquer lugar. Isso. Quem contrata a personal organizer é quem demora mais do que 3 segundos para achar qualquer item dentro de casa. Eita! Então essa pessoa é a pessoa que vai contratar a personal organizer. Isso mesmo. Eu demoro. Tem certas coisas que eu falo assim: amor, aonde tá? Temos uma, vamos se dizer, lei, né, dentro da profissão, que tudo deve ser encontrado em 3 segundos. 3 Então você pensou numa cueca, você tem que achar ela em 3 segundos, assim como você pensar numa ferramenta específica, você tem que encontrar ela em 3 segundos. Chique! Bacana, hein? Você viu, Vinícius? Aliás, eu quero agradecer ao nosso querido Vinícius, né, o Márcio, a nossa retaguarda técnica, que estão sempre de prontidão. E se não são eles, né, se não é o Vinícius, você não estaria assistindo aqui agora. Então, ele é o nosso diretor técnico e uma pessoa fantástica também. É organizado, Vinícius? Pela cara dele, eu acho que não. Ei, meu Deus do céu, mas a gente aprende. Aprende. Sim. Bacana. Então me diz uma coisa, qual é a primeira dica que vocês podem dar para os nossos telespectadores com relação a essa questão de organização? A primeira dica que a gente usa é que tudo tem o seu lugar. Tudo. Fez uma nova aquisição, seja ela qual for, você precisa definir um lugar para aquilo. E toda vez que for para uso, tem que retornar para o lugar. Essa é a base para uma organização se manter. Olha que bacana. E me diz uma coisa, é verdade que a organização reflete a personalidade da pessoa? Isso mesmo. Com certeza. O estado de espírito, a gente fala também, né? Se você está muito ansioso, né? Hoje nós trabalhamos muito, tem muitos profissionais que trabalham home office, né? Então, como que está o seu home office? Como que está o seu local de trabalho para você fluir, né? Reflete muito. Então, hoje, além de tudo, né? A ansiedade, depressão, é um acúmulo de questões, assim,
da falta de organização. Existem pessoas que estão ansiosas e externizam aquilo no ambiente, e tem pessoas que acabam se perdendo na bagunça e com isso ficam ansiosas. Então existem 2 caminhos. Eu já me perdi na minha bagunça, viu? Então eu sei o que é isso. Oh, meu Deus. Mas tem tudo a ver a personalidade com o ambiente. Muito bacana. Me fala um case de sucesso. Um case de vocês foram lá e resolveram a questão e estava muito bagunçado, além da sogra. Foi o nosso primeiro, né? Nosso primeiro projeto. Inclusive é uma cliente muito querida. E ela tinha acabado de sair do puerpério, né? Ainda estava vivendo essa fase, né? De puerpério. E só que assim, não tinha locais definidos. Então, o que ela não usava com o que ela estava em uso, estava assim misturado. Então, sempre ela tinha que ficar procurando. O que é puerpério? A mãe pós-gravidez. Ah, legal. Essa é nova pra mim. Ela tinha acabado de ganhar o bebezinho e existia um único guarda-roupa com uma grade muito grande de tamanhos. Porque ela usava o 36 e o P, né, antes da gestação. Na gestação aumentou a numeração e, consequentemente, no puerpério também demora um pouquinho pra gente voltar ao corpo normal. Então, ela tinha uma grade muito grande de roupas ali e ela acabava não se encontrando. E a organização ajudou ela demais. Nós conseguimos colocar o que não estava em uso naquele momento em caixas organizadoras no maleiro, né, que não é o que você usa diariamente, trazendo com visibilidade para ela o que ela estava em uso. Então, ela conseguiu ali, de fácil acesso, só o que realmente servia para ela naquele momento. Olha que bacana. A organização faz com que a gente enxergue tudo o que a gente precisa. Além de tudo, nós queremos trazer, né, para dentro da nossa empresa, o que nós levamos é humanizar. Qual que é a dor do cliente no momento que ele está solicitando essa organização, né? O que ele está passando no momento? Um pós-luto, né? No caso dela, um puerpério. Então, nós precisamos ser humanos o suficiente para entender. Bacana. E trazer isso, né, para dentro e saber ouvir. Vocês vão todas uniformizadas, vocês respeitam o local. Isso é muito bacana, eu acho lindo isso, né? Sim. Vocês realmente se preocupam com as pessoas e fazem o melhor. Isso é muito bacana também. O que nós levamos é assim, nós entramos num local de intimidade, né, que é o seu closet, o seu guarda-roupa, né, que não é todo mundo que tem acesso. Então, nós trabalhamos, né, dessa forma, então vamos uniformizadas, utilizamos alguns equipamentos de EPI, né, que é pro pé, a gente protege, porque o nosso calçado vem da rua, então eu não vou entrar na casa da cliente com o calçado que eu vim da rua, eu coloco esse pro pé que é proteção. Em alguns casos, para fazer algumas dobras, a gente utiliza a luva. Então, é assim, bem minucioso. Bacana. E específico. Falando em minucioso, vocês, antes de fechar o negócio, vocês analisam o cliente, vocês procuram ver como o cliente está, porque às vezes você pode pegar um cliente também, ou um possível cliente que é muito complicado ou complicada. Já existiu esse fato ou não? Sim, Ronaldo. Inclusive, o nosso trabalho ele é personalizado desde o primeiro contato do cliente. Então, desde o momento que o cliente tem acesso a nós, através pessoalmente ou até mesmo pelo WhatsApp, o atendimento é todo personalizado. Então, a gente vai montar, antes de montar esse projeto, a gente tem que conhecer a rotina do cliente, nós conhecemos a necessidade. É chamado visita técnica. Então, nós gostamos bastante de fazer pessoalmente a visita técnica, mas como nós temos muito cliente da região, fora da cidade, né, até na grande São Paulo, mas dá para fazer por chamada de vídeo, para justamente conhecer esse ambiente, conhecer o espaço, conhecer o móvel, conhecer o acervo, e principalmente a necessidade do cliente. Olha que bacana. Vocês, a empresa de vocês, ela nasceu há pouco tempo e já tem cliente até fora da nossa região. A grande maioria dos contatos é feito fora da cidade. Olha que bacana.
E até Mesmo Grande porque São eu Paulo. acho que aqui na nossa região ainda tá bem verdinho isso, né? Eu falo, a gente costuma falar sempre que aqui a gente trabalha mais com a conscientização do que é a personal organizer, do que em cidades maiores como Campinas, Indaiatuba e São Paulo, onde a rotina é mais acelerada e as pessoas conhecem o nosso trabalho. Vocês já atenderam também comércio, indústria? Tem algum case que vocês possam dar pra gente? Já atendemos um comércio. É um comércio de biquíni aqui na cidade. Eu não sei nem se a gente pode falar o nome, acho que prefiro não. Mas nós entramos com a organização do espaço da loja porque ficava muito confuso. Cada vez que a proprietária ia na loja, ela se perdia. Então ela acabava não conseguindo atender as clientes. Então, definimos o local de cada coisa, né? Que passamos esse projeto para ela, para que todo mundo que tivesse acesso a esse estoque, sendo ali da equipe deles, conseguisse atender o cliente com eficiência. Olha que bacana, né? Mesmo porque se você não souber direito onde estão as coisas, você não vai achar o que você quer para oferecer para o seu cliente. Principalmente em uma loja, né? Onde você depende disso. Então, acaba que você perde venda, perde cliente, porque você não quer ficar ali no balcão e a moça que nem uma barata tonta procurando uma peça e não encontra. Aí você pensa assim, mas essa moça trabalha aqui ou... né? Eu sempre pergunto para os meus entrevistados, né? O que é mais difícil, né? Lidar com pessoas ou com negócios ou com até animais, né? Porque o ser humano ele é complicadíssimo e eu acho que no ramo de vocês acabam vendo isso mais praticamente porque vocês acabam entrando nos lugares que a gente não consegue entrar, né? Até para organizar mesmo, até para colocar e ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor, porque é bem interessante isso, né? Às vezes a gente não dá valor, mas arrumar uma cama é importantíssimo quando você levanta, colocar as coisas nos lugares e locais aonde você vai saber que vai estar lá a hora que você chegar é importantíssimo. Você começa o dia organizado, você vai embora o dia inteiro. Agora, quando você começa tudo bagunçado, o dia inteiro vai ser bagunçado. Exatamente. Então, eu acho que a função de vocês é importantíssima, até mesmo para as crianças, né? Sim. Porque se a gente souber educar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a serem organizados desde pequenininho, a gente vai ajudar muito eles quando eles estiverem sozinhos. Não é assim? É um processo. A organização ela é um processo, não é um acontecimento. Então, quando você instala a organização desde a infância, é maravilhoso. Porque nós adultos sofremos mais para aprender, né? É lógico que para vocês é bom porque vocês vão ter muito trabalho pela frente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso essa questão da conscientização, sim. E isso é importantíssimo. Uhum. Eu acho que o serviço nunca vai acabar. Sim. Né? Pelo contrário, eu acho que vai aumentar porque hoje está muito mais corrido do que antigamente, né? Hoje o homem não consegue sustentar sozinho a sua casa, precisa da força da mulher e uma família unida ela chega mais longe, né? Isso é fantástico. Falando nisso, né, quando vocês resolveram fechar negócio, rolou um cafezinho pelo menos, né? Não, foi cru. Acabei de lembrar que foi no seco. Foi no seco. E, inclusive, eu falei assim pra ela, ó, senta aqui, que nós não tínhamos, assim, definido que aquilo era sério, né? Eu falei, coincidentemente, não acredito em coincidência. Mas ela está aqui, então tem um propósito pra isso. Eu vou falar com ela. Se ela falar, não, tudo bem, né? Eu sigo o meu rumo.
E falei, vem cá, senta aqui na sala crua, sem um cafezinho. Nem um cafezinho tinha. E falei... O que eu acho sensacional da nossa parceria, porque assim, nós temos as nossas divergências, mas na grande maioria nós temos a mesma linha de pensamento, né, na empresa, o que faz total diferença para uma parceria dar certo. E desde o início, Ronaldo, quando a gente falou vamos, a gente não desenvolveu a Falco e Fábio para ser meia boca, para dar 2, 3 passos e dar a primeira dificuldade de desistir. Então, nós sempre tivemos na nossa cabeça que nós estaríamos iniciando uma empresa de sucesso. Show de bola. E a gente não aceita menos do que isso. E vocês, vou dizer uma coisa que eu vejo, né? Vocês se completam, isso é fantástico. Sim, eu acho que eu devia ter casado com ela, só uma adendo. Não, deixa eu falar isso aí. Oh, meu Deus do céu. Agora, a segunda dica que vocês dariam para os nossos telespectadores. Bom, o que eu quero trazer hoje, né, é quando nós iniciamos uma organização, vou dar um exemplo assim mais básico. Quando você vai no mercado que você gosta de uma determinada marca, em qual altura que ela tá? Na altura de fácil acesso, na altura dos olhos. E isso nós trazemos para dentro da organização também. Então a gente utiliza a mesma metodologia. O que eu sempre uso, o que eu quero, tem que estar no alcance das minhas vistas, né? Alcance das minhas mãos. O que eu às vezes uso na parte de baixo e eu nunca em cima. Então, essa é uma dica assim para quem quer começar. É uma dica excelente, porque o que eu preciso alcançar na altura das minhas mãos. Já é um ouro aí do sistema de organização. Sim. Show de bola, né? Eu já tô pensando nas coisas que estão lá em cima, ela tem que jogar tudo fora. Tô achando que o próximo projeto vai ser na casa do Ronaldo. Oh, meu Deus do céu, que fantástico. Sim. Mas você sabe que você vai pensando já nisso, né? Isso mesmo. Sim. A Glenn entregou um ouro aí pra se você tá pensando em derrubar o guarda-roupa no final de semana, na hora de voltar os itens. E nós trazemos isso para as estações também, né? Que nem nós estamos aí entre faz calor, inverno, então o que eu preciso deixar acessível? As roupas de inverno, que normalmente estão lá em cima, né? Eu preciso arranjar um espacinho ali que ela fique acessível. Principalmente para quem tem um espaço mais reduzido, isso, né? Isso mesmo. Tem que ter esse sistema de troca. Um conselho, contratem essas meninas. Fantástico. Mais fácil. E a terceira dica? É surpresa, viu, galera? É? É, porque a gente não tava sabendo. Tá, então, vamos para a terceira dica ou espera mais um pouquinho? Bora. Então, vamos lá. Pode trazer? Pode falar. Bom, né, quando nós falamos de organização que se mantém, nós precisamos pensar por que ela se mantém, né? Então, nós utilizamos hoje pontos-chaves. Normalmente, são alguns organizadores específicos, né? Porque eu não vou em uma loja de departamento e ir lá escolher qualquer organizador, né? Eu vou lá, vou falar assim, não, eu preciso saber o que eu vou utilizar. Então, nós também trabalhamos com consultoria de qual organizador você utiliza, né? Então, começamos aí por organizadores que consigam atender, né, a demanda que você tem, e troca de cabides é o essencial. É o que nós mais temos efeito, assim, de antes e depois. São cabides. Ah, por quê? Porque tem Padroniza. Gente que tem cabide muito antigo, é isso? Cabide de lavanderia, de madeira, azul, verde, vermelho, amarelo, roxo. Às vezes você tem uma peça de renda, por exemplo, principalmente a mulher. Coloca naquele cabidão preto de plástico que você compra nas utilidades da vida. Quando você vai usar, a renda está desfiada. Então, tem que ter todo esse cuidado. E a gente fala que hoje a gente conta com uma rede muito grande, né, de utilidades. Que onde você vai lá, você tem um universo gigantesco. Só que se você não souber qual organizador usar para o espaço que você tem, você vai gastar dinheiro. Olha que legal, quer dizer que o cabide é um organizador. É um organizador também, é uma chave. É um dos efeitos, assim, que nós temos, assim, melhor de antes e depois. Cabide de madeira, nem pensar. Nem pensar. De tem que jogar tudo fora, Vinícius.
Nós utilizamos de acrílico Bacana. normalmente para homem, né? Porque para mulher nós utilizamos assim sempre o de veludo, porque ele é fininho, então nós conseguimos colocar maior quantidade de roupa. Otimização de espaço. Sim. E para homem, por que não? Porque o homem ele gosta de passar a mão no cabide assim e puxar. Se ele fizer isso no de veludo, não vai funcionar. A roupa não vai sair, vai acabar Isso. estragando. Então nós temos que ter essa estratégia, né? Para a mulher funciona, mas para o homem nem tanto. Então nós temos. E aí vocês pegaram um passo a mais da importância da personal organizer, que não é só ir lá e comprar o que tem. Tem todo um estudo, né, da sua necessidade. Às vezes o que funciona para você no seu closet não vai funcionar pro Vinícius. Ou seja, vocês antes de qualquer coisa, estudam o cliente, Exatamente. né, e criam um planejamento para fazer com que aquilo funcione para ele. Isso Maravilhoso. mesmo. Exatamente. Fantástico. Ou para ela, né? Isso mesmo. Ou para a empresa até. Para a empresa também. Bacana. Imagine, né, uma empresa aí que tem arquivo morto que tá lá, sei lá, há anos-luz, né? E precisa de uma documentação. E como que vai encontrar? Se não é datado, como que encontra? Eu sou apaixonada por organização de arquivo, então eu sou suspeita a falar. E nós temos casos de cliente que perdeu voos, perdeu viagem até internacional por conta de não achar o passaporte na hora da viagem. Então, assim, os casos de desorganização, né, tem todas essas desvantagens. Fantástico, gente. Olha, o papo tá tão gostoso que passou tão depressa e a gente, né, precisa aprender. E se você quiser aprender, tem o Instagram das meninas, né? Isso mesmo. Como é que é o Instagram? Falco e Faver. @ né? Falco e Faber. Isso. Isso. Fantástico. Não tem página no Facebook, não, é só o Instagram. Temos né? a página também, o mesmo nome. Legal. Ainda não tem um site. Ainda não, Vai mas ter, estamos providenciando. Show de bola. Qual é o telefone? 98604-2979. Repete. 98604-2979. Bacana. Então, para a gente finalizar esse programa maravilhoso, qual é a dica que você dá para as pessoas? O que você chega num lugar que você está para ser contratado, o que você fala para aquela pessoa depois que você organizou tudo, deixou tudo em ordem? Só para desfrutar mesmo daquela otimização de tempo. Nós temos feedbacks que assim mudaram a rotina e a vida das pessoas depois da organização. Até mesmo as que achavam que era arrumadas. Olha que bacana. Que existe uma diferença enorme, Ronaldo. Estamos aí no finalzinho, mas arrumado tá muita diferença de organizado, viu? Ó, arrumado é uma coisa, organizado é outra. Totalmente diferente. Show de bola. E não existe aquela frase, eu me acho na minha bagunça, tá? Vamos organizar. Eu não me acho, não. Mas é bem isso aí mesmo. Quantas vezes a gente já falou essa frase? Deixa que eu me acho. Deixa não. Se organize. Porque quando a gente se organiza, a gente chega mais longe. Quando a gente se organiza, a gente enxerga mais longe. E às vezes o nosso sonho está a um passo de ser realizado. E às vezes não é porque a gente não teve sorte. É porque às vezes faltou uma organização. Faltou colocar alguma coisa em ordem para chegar aonde a gente queria. Ou talvez a gente até tenha chegado, mas não enxergado. É fantástico. Vocês são maravilhosos, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza absoluta que essa empresa vai crescer e vocês vão ajudar milhares e milhares de pessoas a realizar os sonhos dela, que é deixar sua casa em ordem, deixar o seu negócio em ordem, deixar a sua vida em ordem. Ordem e decência, né? Isso diz a palavra mesmo. de Deus. É fantástico. Muito obrigado, Gleice, por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês dessem a palavra final de vocês para os nossos telespectadores que estão tentando se organizar. Hoje nós trazemos a mensagem de que a organização, né, transforma vidas.
E com essa transformação, né, de através da organização, otimizar o seu tempo, sua qualidade de vida. Então, não é somente eu ir lá e arrumar a sua gaveta. Vai muito mais além disso. Nós trazemos otimização de tempo para você se dedicar ao que realmente importa. Bacana. Eu conversei com um empresário essa semana. Ele me disse assim, eu falei para ele assim, ele falou assim para mim, eu não tinha tempo nem para ler um livro. E eu comprei um livro e comprei várias edições para me dar de presente para várias pessoas e eu não conseguia ler esse livro. Aí eu aprendi que eu tenho que delegar mais, que eu tenho que me organizar. E quando eu consegui fazer isso, hoje eu já consegui ler 50 páginas desse livro. Fantástico. Fantástico. Maravilhoso. É que a organização, né, ela não é só no ambiente, ela tem uma organização de rotina. Nós falamos muito no Personal Organizer sobre a rotina produtiva, sobre você delegar tarefas com horários, horas para executar isso. Então isso também é muito importante. A organização ela vai muito além do ambiente. Arielle, foi um prazer tê-la aqui também no nosso Prazer foi programa. todo meu. Gente, falamos com a Gleice e a Arielle, são personagens organizer. Ó, agora eu falei certo, né? Certinho. Falco e Faver. Exatamente. É só procurar, tem lá no Instagram, tá bom? Tenho certeza absoluta que você vai aprender muito e ter mais tempo para fazer o que você gosta. Isso é fantástico, gente. Nunca deixe de sonhar. Não pare. Busque, se organize. Vá atrás. Faça. Porque se você colocar a sua vida em ordem, tenho certeza absoluta que você vai chegar onde você quer. Grande abraço e até o próximo programa, o nosso podcast Empresário em Foco, que agora também é Pod em Foco. Grande abraço e até a próxima.